colocando alguns desafios, né? Então, por exemplo, a Covid trouxe Sim. um desafio para essas pessoas. Por quê? Se você imaginar que a tendência numa sociedade digital, e a gente está saindo de uma sociedade industrial para uma sociedade digital, e isso vai ser um impacto gigantesco. Meu avô, em 100 anos da vida dele, ele viveu um pouco menos, mas no século XX, ele não existiu automóvel, andava a cavalo, não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha nada, e quando ele morreu, o homem tinha ido à Lua. E aí ele pegou ali o fim não, um pedaço mais impactante da Revolução Industrial. Ele levou a vida. A transformação que a Revolução Industrial em 300 anos causou, a gente está falando que a passagem para uma sociedade digital vai acontecer em 30. E a Covid mostrou isso claramente para nós. Então, assim, como é que as pessoas vão fazer quando elas passarem então a trabalhar em casa? Porque o emprego, carteira assinada, ele é uma coisa em extinção. Sim. Isso. Né? Então, assim, você vai começar a ter produção, você vai trabalhar na sua casa. Agora, imagine, esse prédio, condomínio clube, né? A pessoa não pode ser um fisioterapeuta na casa dela, porque ela não pode receber clientes. Então, o cara tem muitos amigos. Nossa, todo dia eu recebo 2, 3 amigos na minha casa, porque isso tem que estar disfarçado. Porque o condomínio não permite que você... uso comercial, né? Você não, exatamente. Não é nem... digamos assim, eu sou um advogado, quero receber um cliente, tem uma pessoa, uma assistente minha que trabalha, né? Ou eu sou uma pessoa... né? Ou seja, eu trabalho na minha casa. Esses condomínios, esses espaços, eles começam a ficar incoerentes com valores da sociedade. Sim. E aí isso começa paulatinamente a ser revisto. Ou seja, como que eu tenho edifícios mistos de verdade? Né? Onde eventualmente eu posso ter um escritório, o outro mora. Então, esse uma torre de escritório, uma torre de exatamente. dentro do mesmo... No interior, talvez isso demore um pouco mais, porque eu fico vendo lá quando eu estava morando em Araçatuba. Em 15 minutos você saia da sua casa, ia para o seu trabalho, ia almoçar na sua casa, voltar. Ou seja, as coisas são... Mas, ao mesmo tempo, em cidades ainda menores, eu vejo pessoas que falam o seguinte: eu não vou mais almoçar em casa, porque não vale mais a pena almoçar em casa. O custo é muito caro. Eu almoço na rua. Porque eu tenho mais diversidade e sai mais barato se eu moro sozinho ou num casal que trabalha do que cozinhar em casa. E aí isso tudo vai se transformando. A maneira como as pessoas vivem, moram e trabalham, elas vão se transformando e a necessidade dos espaços também se transforma. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você ser uma pessoa antenada na hora que você vai pensar nesse segmento para o qual você vai propor, descobrir um nicho, trabalhar assertivamente, propor um produto diferente, é extremamente importante. Isso pode te dar um grande diferencial de mercado. E isso tem muito valor. Cada vez mais a sociedade não quer produtos de massa. Eles querem ter um produto diferenciado. Então você pode imaginar, antigamente a gente tinha quantos carros? Hoje em dia as indústrias automobilísticas têm vários modelos. Agora que está tendo um pouco essa coisa só do SUV, porque eles estão abandonando o sistema do motor à explosão para um outro. Ou seja, a gente está saindo do automóvel para a mobilidade. A GM já fez isso. Já decretou, a Ford também. Eu saio do setor automobilístico para entrar no setor de mobilidade. Mas vamos pensar, os carros, eles não duram mais como o Gol, que 25 anos, porque as pessoas não querem ficar comprando. Então, eles têm muitos modelos de vida curta para que as pessoas possam escolher. O Pão de Açúcar, hoje, ele trabalha com a venda de dados dos consumidores e cada vez mais produzem produtos para nicho. Então, assim, a gente tem que imaginar também que dentro da construção civil, mesmo na habitação popular, você começa a ter a possibilidade de oferecer produtos diferenciados, mas você tem que ser muito assertivo. Em que lugar da cidade que eu vou construir, qual é o tipo de segmento que está lá. E, por exemplo, entender o segmento, o setor de habitação popular, o cara compra na região que ele mora. E aí, dentro daquela região que mora, qual que é o perfil do cara que está ali, qual que é o tipo de desejo, como eu produzo especificamente o produto, porque o mercado tende a fazer commodity. Marcelo, até dentro do que você está falando, o jovem de hoje não é igual o jovem que nós fomos. O jovem de hoje, pouco importa se ele vai ter o carro, ele não quer ter o carro, ele não quer ter o apartamento. Ele aluga, ele anda de Uber, ele ter o carro para ele não é um... E para nós, era o sonho da nossa vida. Então isso, voltando à construtora, se a gente não olhar para frente,
Esses jovens que vão crescer, constituir suas famílias, não querem mais ter apartamento. Lógico que eu estou exagerando. Então tem que ter também uma visão do que fazer. Não sei se você tem alguma opinião formada sobre isso, mas o ter a casa própria para o jovem de hoje, ele tem aí, ele aluga aqui, ele muda a cada 2 anos, vai para outro lugar, depois ele vai para a Itália, depois ele volta. Então tá mudando um pouco essa cultura de crescer, ter o carro e ter a sua casa própria. Tá mudando entre os jovens. Sim. Não entre nós. Para nós é um paradigma. Eu não diria que Imagina isso vai não ter acabar. não ter uma casa, não é absurdo, né? Eu não diria que isso vai acabar, mas eu diria que vai abrir também outras possibilidades. Novas possibilidades. E você tem que saber entender e abrir essas possibilidades. O Alexandre da Vitacom, por exemplo, ele percebeu isso. Ele faz lofts, estúdios, mas seja, unidades habitacionais com 15 metros quadrados. Eu falo, nossa, que absurdo. Ele fala o seguinte, cara, eu tô vendendo isso por um preço barato no valor. Por metro quadrado, né? Não, por metro quadrado é caro. O preço é o mesmo. Mas quando ele pega no valor da unidade, ele tá vendendo quase como um preço de um apartamento popular. Mas ele fala o seguinte, cara, é melhor você morar em 15 metros quadrados ali, na região da Consolação ou da Bela Vista, onde você desce do teu prédio, tudo tá ali em volta, ou seja, você vive a cidade a pé. Né? É o conceito do que hoje a gente tem na cidade de Paris e outras, que é a cidade de 15 minutos. Eu tenho a 15 minutos a pé, eu tenho tudo o que eu preciso. É isso que a gente quer. Ou você morar numa casa de 2 dormitórios lá em Franco da Rocha e vir todo dia para São Paulo. Então você troca 1h30, 3 horas de condução do seu dia por morar bem posicionado. Porque essas pessoas que vivem na cidade, elas talvez passem pouquíssimo tempo dentro dos próprios apartamentos, né, ou das casas. Aí veio a Covid e mostrou o seguinte, cara, não é bem assim. Verdade, inverteu. Então agora como que você faz? Ou seja, isso também nos obriga a repensar. Essa unidade habitacional, ela não pode ser uma cama, um armário e um banheiro. Né? Porque a gente já tem hoje estudos de apartamentos sem cozinha. Porque a cozinha vira uma área compartilhada como aquela lavanderia compartilhada. Né? Isso no Brasil é impensável ainda, porque eu não consegui ver um empreendedor que falar o seguinte, olha, nós não vamos fazer a lavanderia. Se eu não fizer a lavanderia, eu não vendo. E realmente, eu deixo de ter a questão ali do que eu pego 90% do público. Se eu tirar a lavanderia, eu diminuo já para 50% do mercado. Não tem o fato, mas que eles estão diminuindo o tamanho, eles estão. Mas ele tem que ter alguma coisa para chamar de minha lavanderia. Tem apartamento enorme que a lavanderia você dá risada, tá de brincadeira. Mas com os novos eletrodomésticos, máquina, lava e seca e tudo mais, isso não é uma grande questão. E aí você tem ali uma lavanderia coletiva, ou seja, você substitui... tem que passar roupa no meio da sala, né? Ou no meio da cozinha. E quem passa a roupa hoje, Paulo? Eu não passo. Você entendeu? Eu não faço. As coisas mudam. Pois é. Não passo roupa, não. Entendeu? Então, assim, os hábitos vão se transformando, mas a gente pode olhar para isso... É tudo baseado no tempo, né? Hoje o tempo é precioso, a gente precisa vivenciar utilizando o tempo da melhor forma possível. Por isso que não se passa roupa, por isso que se trabalha já na casa. Daqui a pouco nem almoça mais na cozinha, não vai ter cozinha. Daqui a pouco nem almoça, vai ter tudo pronto ali.